Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Elívia Soares e hoje nós falaremos sobre 3 gêneros textuais. Nós falaremos sobre charges, cartoons e tirinhas. Vamos conhecer as características desses 3 gêneros textuais para que vocês possam distinguir as diferenças entre eles e saber reconhecê-los. Vamos lá! Para a gente iniciar, vou mostrar 3 textos para vocês. Olha o primeiro texto. Neymar, você não pode usar a braçadeira desta forma. Então não quero mais, né? Observem aí esse texto 1, como ele é formado, como ele é composto, as linguagens que ele traz. Agora vamos para o texto 2. Por favor, o senhor poderia me dar uma informação, né? Então vejam que o homem, antes de o cadeirante ele terminar a frase, o homem já dá dinheiro, já oferece dinheiro para o cadeirante, mas na verdade o cadeirante ele não queria dinheiro, ele queria uma informação. Vamos ao texto 3. Você não arruma os brinquedos, não arruma a cama, não arruma o armário, não arruma nada. Arrumo sim. Arruma o quê? Desculpas. Então você observa aí também um texto que tem a figura do Armandinho e sua mãe, né? Esse personagem, ele é chamado personagem Armandinho. E essa figura sempre que aparece, não aparece inteiramente, se trata da mãe dele. Então nós vimos aqui 3 textos. Agora olha a pergunta que eu tenho para vocês. O que esses textos têm em comum visualmente? Ao observar esses 3 textos, qual a semelhança entre eles? Vocês perceberam que eles têm a linguagem verbal e a linguagem não verbal, né? Os 3 textos. Observaram que ali nos 3 textos também houve humor. Nos 3 textos houve humor, né? Referente à mensagem que cada texto trouxe. Mas nós vamos entender que esses 3 textos, mesmo sendo muito semelhantes, trazendo a linguagem verbal, não verbal, trazendo balões, trazendo o texto dentro de quadros, eles não pertencem ao mesmo gênero. Observe só. O primeiro texto, gente, que apareceu para vocês, ele se trata de uma charge. Nós vemos aí uma figura, uma caricatura, você já associa a um jogador de futebol muito conhecido, muito reconhecido, que é o Neymar, e o que ele fala no balão, né, quando ele diz que então não quero mais, demonstra o quê? O que que o chargista, a pessoa que fez a charge, ela quis representar na mensagem, quis dizer que ele é um jogador mimado, é infantil. Foi essa a crítica, foi esse o posicionamento do chargista. E ele fez essa crítica utilizando humor. Então, esse texto se trata de uma charge. Olha o próximo texto que nós lemos, né, do cadeirante, que o outro personagem dá o dinheiro para ele, mas na verdade ele queria uma informação. Esse texto, gente, ele se trata de cartoon, né? Nós vamos ver mais adiante, não se preocupem, nós vamos ver as diferenças entre os 3 gêneros textuais, tá? Vejam que se trata também de uma crítica e também traz humor, só que o cartoon, como nós vamos ver, ele trata de temas mais universais. Agora vamos para o próximo texto que nós já lemos, né? Que traz aí a figura do Armandinho. Esse texto, gente, se trata de uma tirinha. Veja que ele, diferente dos outros, ele não trouxe uma crítica, né? Nesse caso aqui, nessa tirinha que nós lemos, trouxe somente humor. Embora outras tirinhas, muitas vezes, tragam críticas também. Nós, a princípio, agora mostrei esses 3 textos para vocês e agora nós vamos reconhecer as características de cada um, para que você possa diferenciar e não confundi-los, tá bom? Vamos lá, vamos tratar sobre o primeiro gênero, a charge. Olha só, acompanhem comigo. A charge satiriza situações específicas situadas no tempo e no espaço, razão pela qual se encontra sempre apontando para um personagem da vida pública em geral, às vezes um artista, outras vezes um político, enfim. Outro aspecto para o qual devemos atentar diz respeito ao fato de a charge
Expressa na língua francesa, possuir significado de carga, aderindo por completo à intenção do chargista, ou seja, a de que ele realmente atua de forma crítica numa situação de ordem social e política. Gente, a charge, ela é temporal. Temporal por quê? Porque ela se situa em situações que estão acontecendo. Você só entende completamente uma charge se você souber o contexto em que ela foi produzida. Muitas charges, elas tratam de política, personalidades, pessoas conhecidas, mas nem sempre. Outras vezes, a charge ela vai se tratar de situações cotidianas, de situações sociais, tá bom? Então, nem sempre vai ser de personalidades, políticos, artistas. Agora, uma característica específica da charge é que tem a característica temporal. Ela é produzida mediante algo que esteja acontecendo na sociedade. Observem essa charge que aparece para vocês. Me acorde quando 2020 acabar, né? Ou o filho ou o marido falando para a mulher que está em pé com as mãos na cintura. Por que que esse texto, gente, ele se trata de uma charge? Vamos continuar. Olha só, a charge faz uma sátira, uma crítica sarcástica de acontecimentos atuais, geralmente na esfera social e política, a fim de demonstrar indignação e insatisfação com a situação vigente. Além disso, esse gênero quase sempre utiliza caricatura para delinear os personagens envolvidos. Gente, essa charge, ela está tratando de uma situação atual, que é a pandemia. Me acorde quando 2020 acabar. 2020 foi marcado pela pandemia ocasionada pelo novo coronavírus. Muitas pessoas tinham esse discurso que queriam logo que o ano terminasse dando a ideia de que a pandemia também iria acabar quando o ano acabasse, que foi um ano muito difícil para todos. Então vejam que essa charge ela foi produzida com base numa situação que aconteceu, e é assim que as charges são produzidas. Gente, observem que nessa charge temos aí a caricatura, né, uma pessoa, um personagem representando a figura de uma mulher e outra pessoa que está embaixo dos lençóis. Mas a caricatura na charge, a caricatura de pessoas específicas, de personalidades, futebolistas, pessoas conhecidas, é muito comum. Então, quando você, num texto, encontrar uma caricatura de uma personalidade, de uma pessoa muito conhecida, já é um indício que esse texto ele vai se tratar de uma charge. A charge, gente, ela faz uma crítica, só que utilizando o humor para fazer essa crítica. Vamos lá, entendam o que é caricatura que vai aparecer na charge, caricatura de personalidades. A palavra caricatura, do italiano caricare, que significa carregar, no sentido de exagerar, aumentar algo em proporção. De maneira geral, a caricatura é um desenho de um personagem da vida real, tal como políticos e artistas. Porém, a caricatura enfatiza e exagera as características da pessoa de uma forma humorística, assim como em algumas circunstâncias acentua gestos, vícios e hábitos particulares em cada indivíduo. Observem a primeira caricatura, né? Se trata de um jogador de futebol, Ronaldinho Gaúcho. Vejam que a caricatura exagera em algo que é acentuado na personalidade, no caso, os dentes do Ronaldinho Gaúcho. Né? Nós temos ao lado o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então o que é exagerado aí é o seu nariz. E a última personalidade que vocês estão vendo se trata do Roberto Carlos, né? Da caricatura do cantor Roberto Carlos. Né? Então vejam que a caricatura, se vocês observarem a caricatura de uma personalidade num texto verbal e não verbal, já é um indício muito forte que se trata de uma charge, porque o cartoon, ele tem caricatura, só que não caricatura de uma personalidade. Agora nós vamos falar sobre o cartoon. O cartoon e a charge, gente, eles têm semelhanças, tantas semelhanças, que muitas vezes é difícil você distinguir se é charge ou se é cartoon. Por isso é necessário que você preste bastante atenção no que pode diferenciar. Como eu falei
de uma situação temporal, se trata de charge, caricatura de personalidades, então já outro indício que se trata de uma charge. Agora vamos ao cartoon. Gente, o cartoon, ele pode vir humor ou não, né? É uma anedota gráfica, anedota piada, né, no sentido de piada, porém muitas vezes talvez não venha humor, mas vai vir sempre uma crítica, em que nele podemos visualizar a presença de linguagem verbal associada a não verbal, como a charge, por isso que são semelhantes. Só que a diferença, gente, é que o cartoon, ele é abrangente, ele é mais relacionado ao comportamento humano, se trata já de uma situação mais generalizada e não de uma situação específica como acontece na charge, tá bom? Olhem só esse cartoon. Como será que os vizinhos vivem? Né, observem que esse balão está vindo ali do lado em que você observa casas mais humildes, casas mais simples, denotando ali como se fosse a periferia. Já ao lado nós temos outro balão. Né? Como será que os vizinhos sobrevivem? Observem que é uma área mais de nível social mais alto. Então, você observa aí as diferenças de nível social. Então, como se trata, né, de uma charge que ela é mais abrangente, que trata ali do comportamento humano, então se trata de um cartoon. Não se trata de uma situação específica. O cartoon também utiliza da caricatura, porém, diferente da charge, não retrata personagens conhecidos e não tem como objetivo satirizar uma situação atual. Simplesmente provoca riso através da crítica humorística, muitas vezes mordaz, satírica e irônica, do comportamento humano, das suas fraquezas, hábitos e costumes. Gente, assim como a charge, o cartoon ele pode ser dividido também até 3 quadros, pode vir balões ou não para marcar a fala das personagens, para marcar a fala de alguém. E agora eu vou diferenciar esses 2 textos para a tirinha. A tirinha, ela é humorística. Muitas tirinhas agora, elas vêm com crítica, por isso que as pessoas confundem muito também com a charge com o cartoon. A tirinha, gente, a maior parte delas, né, tem o objetivo de entreter, divertir o leitor. Outras, como eu disse, traz alguma reflexão, uma crítica. Outras traz também conhecimento. Nós vemos muitas tirinhas nos cadernos do Enem, né, nos cadernos de ciências humanas, ciências da natureza. Qual é a diferença? Gente, na tirinha já tem personagens específicas, como Garfield, no caso da que vocês estão vendo, a Turma do Chachado, nós temos, por exemplo, a Turma da Mônica. Então, quando você observar que já tem personagens conhecidos, você já sabe que se trata de uma tirinha, como o Agar, né, feito pelo autor Dick Browne e assim por diante. Tá bom, gente? Essa é a diferença desses 3 gêneros textuais. Para a gente finalizar, vamos ler essa tirinha. É incrível o mundo se acabando em violência, poluição, fome seca, e nós aqui torcendo para uma bola bater na rede, né? Observem que essa tirinha, ela tem uma reflexão, mas ela tem o objetivo de entreter e, principalmente, tem um personagem específico, que é a Turma do Chachado. Então, essa é a diferença entre esses 3 gêneros textuais. Muito obrigada e acessem a plataforma Eduque Acre para rever essa aula.